mercado, Quem vai geralmente, decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. Olha só, está previsto para essa segunda-feira o início de um ciclo de injeção diária de recursos no mercado interbancário americano pelo Fed, que é o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Isso ocorre, lembrando, depois do Fed ter colocado já 200 bilhões de dólares nessa semana, na semana passada, na verdade, no mercado. Vamos entender exatamente o que isso significa, conversando com o professor Roberto Dumas, especialista em economia internacional pelo INSPER, também assessor de investimentos da Brava Capital. Professor, bom dia. Bom dia, Roberta. Como vai? Tudo bem? O que isso significa na prática, professor? Não acontecia desde 2008, é por isso que chama atenção? O que aconteceu em 2008? Em 2008 você teve uma crise da subprime, uma crise de liquidez. Nós não sabemos exatamente o que está acontecendo, porque o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, ele não vai nos avisar que está ocorrendo algum problema. Ele simplesmente, ou ele está agindo em alguma coisa que já está ocorrendo, ou ele está agindo de uma forma antecipatória. Mas por que eventualmente o Banco Central está jogando todo dia 75 bilhões de dólares, recomprando, vendendo de novo, recomprando, de modo a dar liquidez? Aí nós começamos a conjecturar, porque todo banco comercial ele tem um modelo. O que é esse modelo? Esse modelo ele começa com uma perda esperada. Todo dia, toda semana, todo mês, o banco calcula qual é a minha perda esperada, levando em consideração todos os meus ativos que eu estou exposto. Essa perda esperada, ela leva a dois fatores. Qual é a probabilidade de eu ter uma perda nesse ativo? Poxa, mas como é que eu determino a probabilidade? Porque os ativos, eles têm uma média. Fala, veja, a minha ação, ou o meu bônus do governo, ou a minha moeda, o ativo que eu estou exposto, ele se comporta assim. Ele sobe 1%, cai 1%, sobe 1%, cai 1%. Aí, suposto, tira uma média dele. Tira uma média, a instituição, o Banco Central fala, olha, você tem que estar pronto para que dessa média você tenha dinheiro para aguentar um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo. Ou seja, que é o risco. Porque nem sempre o teu retorno vai ficar naquela média. Ele pode, dei um pico para cima, dei um pico para baixo. Agora, quando ele dá um pico maior do que você espera, por exemplo, 2 desvios padrões, aí o Banco Central fala, eu quero mais capital que você aporte no banco. Por quê? Desvio padrão chama volatilidade. Volatilidade, para a gente falar, para quem não é na economia, chama risco. Se os ativos que você está exposto estão mais arriscados, os bancos precisam tomar dinheiro para colocar no patrimônio líquido ou parar de emprestar. Sim. Por isso que parece que está faltando liquidez. Ao faltar liquidez, a taxa de interbancário ela explode. Por isso que você viu na semana passada, a taxa de juros, que é a Selic dos Estados Unidos, caiu de 2,25 para 1,75 a 2, mas o interbancário foi para 10. Ou seja, o que você pode entender? Estamos conjecturando, mas tem banco desesperado atrás de dinheiro. Por que você está atrás de dinheiro? Você deve estar exposto em ativo muito arriscado, que mostrou uma volatilidade enorme. Quando mostra uma volatilidade enorme de 2 desvios padrões, o Banco Central fala, olha, ou para de emprestar, diminui tua carteira, pede para a população pagar ou toma mais dinheiro no mercado. Se todo mundo está arriscado e precisa tomar mais dinheiro no mercado, falta dinheiro. Se falta dinheiro, o Banco Central, peraí, já vi que está faltando dinheiro, por isso que a taxa de juros do interbancário pulou para 10. Então vamos acalmar, que eu vou dar 75 bilhões todo dia, tirar 75 bilhões, ou seja, eu vou no overnight. Isso é perigoso? Não sei. Por que eu não sei? Se ele está agindo de uma forma antecipatória, isso é uma coisa boa. Agora, se ele já está agindo para cobrir um buraco que abriu enormemente, voltamos a 2008. Mas como é que a gente não pode ter certeza? Seria leviano do Banco Central falar exatamente o que está acontecendo.
Se ele falar que, de fato, temos um problema com algum banco, isso suscitaria uma corrida bancária. Ninguém vai querer fazer a bobagem que fizeram o Lehman Brothers. Ninguém está dizendo que os bancos zumbis devem continuar existindo. Mas banco zumbi, você tem que tirar ele e fazer uma intervenção simplesmente no momento onde você não tem um pânico. Você não pode gritar fogo quando o teatro está cheio e está todo mundo em pânico. Olha, está acontecendo um problema, vamos todo mundo sair devagar, que o problema está controlado. Agora, você grita fogo, que nem aconteceu no Lehman Brothers, todo mundo para de emprestar para todo mundo. Então, uma coisa é certa. Está muito estranho, primeiro. Segundo, outra coisa é certa. Tem banco exposto a ativo de risco e a exposição dele está muito mais arriscada. Terceiro, isso não é certo. Se já tem banco abrindo bico, se já tem banco do time Lehman Brothers. Eu não sei se ele está... Não tem como a gente saber, né? Não dá, e aí é bom nem saber, né? Porque você saber o que acontece, você acaba tirando dinheiro daquele banco que o Banco Central deixou escapar, como aconteceu no Lehman Brothers. Veja, no momento de estresse, não é para você falar esse banco está ruim. Porque na hora ninguém separa o joio do trigo, todo mundo sai correndo tirando dinheiro do banco. Então não é para falar mesmo, calma, deixa acalmar. A hora que o mercado se acalmar depois de eu botar 75 bi todo dia e recomprar 75 bi todo dia, se tiver algum banco já quebrado, porque o Banco Central ele ajuda banco, ajuda. Só que Banco Central serve para ajudar bancos com problemas transitórios de liquidez. O que é problema transitório de liquidez? Eu peço 100 reais para você, eu não tenho hoje, amanhã eu vou ter. Isso é liquidez. O que é problema de solvência? Me dá $1 milhão. Gente, eu nunca vou te pagar. Então, problema de solvência, o Banco Central tem que entrar e fechar o banco ou mudar de dono. Ele não está falando isso e nem vai falar. Esperamos que não esteja acontecendo. Esperamos que ele esteja agindo de uma forma antecipatória. Sim. Agora, esse alerta, o investidor brasileiro deve ficar atento a quê exatamente, professor? E o que isso pode causar aqui no mercado brasileiro? Por exemplo, uma coisa que a gente fica alerta é o Banco Central norte-americano, ele falou que ele vai fazer leilão todo dia, do dia 20, hoje é 20, hoje ao 10 de outubro, todo dia leilão de 75 bilhões de dólares. Se a cada dia o mercado pedir mais dinheiro, é que o negócio está pior do que se imaginava. Porque, veja, o que o Banco Central pensou? Falou, não, se eu der 75 bilhões de dólares todo dia, e no dia seguinte eu pegar e depois dar mais 75, e ocorreu o que a gente chama em inglês oversubscribed, ou seja, você não quer 75, não está sendo suficiente, você quer 110. Gente, então aí você está muito mais exposto a um risco muito mais alto que até o Banco Central não está percebendo. Então, o que a gente tem que olhar direto no ponto? 75 bilhões de dólares, mas se a demanda for acima de 75 bilhões de dólares, tem um risco maior ainda do que a gente espera. E aí, qual é o impacto disso? Se for uma maneira antecipatória, o impacto é pequeno. Agora, se cada dia que passa os bancos começarem a pedir mais dinheiro, provavelmente está se construindo risco sistêmico nos Estados Unidos em relação a credit crunch, em relação à falta de liquidez. Isso não há a menor dúvida. Aí está parecendo muito 2008. E aí poderia ter um impacto forte nas ações, professor? Eu não tenho a menor... Aliás, se é arriscado, fica mais. O que tem uma coisa que não dá para entender como é que não bateu na ação ainda, sabe? Porque o que eles estão fazendo é exatamente o que estão fazendo em 2008. Estão dando liquidez para os bancos, porque os bancos estão expostos a ativos de risco, mais arriscado ainda porque a volatilidade subiu. Como é que isso não bateu na Bolsa ainda? Agora, se eles pedem mais do que o Banco Central está dando, ou seja, então eles estão mais arriscados do que o Banco Central está falando que ele está arriscado, já passou da hora, na minha opinião, de ter batido na Bolsa. Agora, por que também não bate na Bolsa? Que quanto mais dinheiro você coloca na praça, mais a população pega esse dinheiro e coloca na Bolsa. Ou seja, a Bolsa sobe, mas ela sobe de uma forma anabolizada. Isso não significa bom fundamento, significa que eu estou te dando muito dinheiro. Você está tomando anabolizante, então você está crescendo porque o Banco Central está te dando muito dinheiro. Isso não significa uma coisa saudável. Daqui a pouco deve acontecer alguma coisa lá na frente. E os investidores precisam ficar de olho, né, professor?
de novo, eu acho que comprar ação no momento desse, talvez você perca alguma coisa, mas o momento está muito atípico. O momento está exatamente o que aconteceu em 2008. É óbvio que a gente vive muitas vezes o momento da negação. Não, eu acho que agora está tudo bem. Como é que está tudo bem se tudo que aconteceu em 2008, o Banco Central dos Estados Unidos está respondendo? Como é que está tudo bem se os bancos estão precisando cada vez mais dinheiro para se adequar ao patrimônio líquido? Como é que está tudo bem se você a gente vive falando que muito provavelmente lá em primeiro de trimestre, como os yields dos bonds inverteram, os Estados Unidos entraram em recessão. E a gente sempre fala, o primeiro a sentir são os bonds e as moedas. Os últimos a sentir o problema são as ações, porque a ação tem a idiosincrasia da empresa. Como é que se avalia o bond? O bond, a única coisa que eu olho é quando ele vence em inflação. A ação não. Uma ação da Vale é diferente de uma ação da Petrobras. Então você tem idiosincrasias diferentes. A bolsa pode despencar, mas eu quero comprar ação de produtora de carne porque a China liberou 18 frigoríficos. Então você tem idiosincrasias. Mas quando a gente fala bolsa como todo, nós estamos falando Standard Poor's 500, estamos falando Bovespa. Isso, entrar nesse momento, fica pela pergunta, por quê? Por que você vai entrar no momento onde está tudo mostrando que está cada vez mais arriscado? Até o Federal Reserve está fazendo uma coisa que ele não faz, que ocorreu em 2008, que foi o ápice da crise. Então fica muito estranho. Tá certo, professor. Muito obrigada pela participação. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado.